Muito bom dia a todos. Bom dia, mercado. Bom dia, Infomoney. Bom dia, Caio Toledo. Bom dia, André. Bom dia a todos. Hoje, dia 30 de julho. Hoje, dia 30 de julho de 2015, começa mais uma abertura de mercado, mais um Bom Dia Mercado. Hoje estreando, Infomoney TV, estreando a página nova. Agora vocês vão poder acompanhar não só aqui ao vivo, mas vocês também têm aí já na página nova programação. Daqui a pouco a gente mostra um pouco e fala sobre isso. Ticker aí de como andam as ações, né, na Bovespa. Muita novidade, assim como temos hoje, novidades, né? Ontem a gente teve resultado do Copom, ontem a gente teve ata do FONC. Ata do FONC. De ontem para hoje a gente teve vários balanços, com destaque aí para o balanço da Vale, que trouxe um dado realmente muito bom, né? Destaque também para as bolsas na Europa, que sobem, depois de bons resultados lá também. Vamos falar um pouco sobre isso então, Caio, começando por aí. Bom, pessoal, acho que a primeira coisa que temos que começar a conversar hoje sobre a ata do FONC de ontem, né? Na minha opinião, foi uma ata um pouco mais baixista. Eles tiraram da ata que a economia está expandindo. Isso deixou muito aquela incógnita. Será que teremos um aumento em setembro ou dezembro? Mas muito provavelmente o aumento de juros pelo Fed vem em dezembro. Eles comunicam que emprego foi melhor, porém a inflação ainda não está no nível adequado para começar já um aumento de juros. Então, muito provavelmente, teremos um aumento de juros pelo Fed só em dezembro. Então, o dólar subiu na primeira informação e depois começou já a cair, devolver todo o ganho que tinha assumido durante o período da manhã. Depois eu quero mostrar o gráfico do dólar também. A gente tem um candle no pregão de antes de ontem, né? Que, quando confirmado, geralmente traz ao menos uma correção de mercado, que é o que está acontecendo com o dólar, que é o candle exatamente oposto ao que aconteceu aí com os bancos na semana passada, na sexta-feira, e por isso a gente deu compra aí dos bancos a partir de segunda. Daqui a pouco a gente mostra o gráfico mas, antes até de começar a falar de gráfico, né, acho que a gente precisa falar também do aumento da taxa de juros de ontem. Teve reunião do Banco Central e a taxa subiu em meio ponto. Era o esperado, né, cara? Já era esperado, o mercado já esperava meio ponto, muito pela questão da redução da meta fiscal. Então, o Banco Central assumiu um compromisso aí de ser vigilante, até esse termo que estamos usando muito, vigilante, tentando passar confiabilidade para o mercado, tentando reduzir para a meta aí 4,5, até aquelas bandas 4,5, 6,5. Então, o Banco Central deu mais uma injeção de aumento de juros, mais 0,5. Agora, pelo anúncio de ontem, ficou naquela, acredito que agora vem para 14,25 e pare um pouco. O Banco Central ficará esperando uma reação do mercado, olhará os dados para ter aumento de juros mais para frente ou não. Mas muito provavelmente esse aqui foi o último. Finalizaremos um período de aumento de juros para agora o Banco Central continuar observando o que vai ocorrer daqui para frente, para depois tomar uma decisão se aumenta mais ou não. Essa decisão do Banco Central ficou um pouco questionável, porque tem muita gente dizendo que mais um aumento de juros, quer dizer, você está cada vez mais sacrificando a economia brasileira. Então, até que ponto subir os juros está valendo a pena? Então, ontem foi uma discussão que veio muito à tona entre os economistas. Então, vários jornais noticiando hoje pela manhã sobre até que ponto vale a pena você aumentar os juros. Uma vez que cada vez se aumenta mais os juros, mais o capital tende a ir para investimentos em bancos, né, e sair do lado produtivo. Então, você está falando cada vez de piora das receitas do governo. Quando você fala o capital tende mais a ir para banco, é porque com o aumento da taxa de juros, o investimento em renda fixa fica cada vez mais atraente. E como nesse espaço a gente vai falar sobre renda variável, mas vamos falar também sobre todos os tipos de investimento, daqui a pouco o pessoal da mesa de renda fixa aqui da XP Investimentos vai estar aqui com a gente a partir das 9h30 para a gente falar um pouco o que muda no cenário da renda fixa a partir desse aumento de 0,50 na taxa de juros. Então, para quem está aí, aguardem aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouco também sobre a questão de como fica a renda fixa, principalmente em aplicações de LCI, LCA, CDB e Tesouro Direto, perfeito? Exatamente. Caio, a gente tem outra novidade hoje, que foi o balanço da Vale. Cara. Nesse mar de pessimismo e de coisas ruins que vem saindo nos últimos momentos, saiu o balanço da Vale
que veio com lucro, depois de algum tempo aí que ela andou soltando balanços com prejuízo, Exatamente. mas principalmente que trouxe algo que é muito importante para um setor que passa por dificuldade, como o setor de mineração, que é a redução dos custos para a extração de minério, principalmente. É isso mesmo? Exatamente. Foram duas coisas chamando a atenção no balanço da Vale. A primeira foi ela está deixando de produzir em lugares mais caros e produzindo em lugares mais baratos, tentando ganhar na escala. Preço do minério para baixo seria muito de consenso de todos da empresa que temos o quê? Reduzir custo. Então, produz um lugar mais barato e deixa de produzir em lugares mais caros. Ela noticiou isso e ainda bateu o recorde de produção de minério. Então, mesmo com um cenário muito ruim, com o preço do minério para baixo, a Vale decidiu reduzir custos e produzir em lugares mais baratos. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: quando vem uma crise, um momento difícil na economia ou em determinado setor, as empresas que sobrevivem àquela crise ganham eficiência, perfeito? Quando tudo está uma mar de rosas, né, você acaba ficando mais relapso, principalmente com custo, né? Que o pessoal fala que é igual unha, você corta e ele vai crescendo, você corta, ele vai crescendo, então você tem que tomar sempre cuidado. Então, com a queda no preço do minério, com o momento ruim que vive o setor, com o momento ruim que vive a economia no Brasil, com o momento ruim que vive a economia na China, momento ruim, né? A China cresce 7% ao ano e a gente está falando, mas enfim, ao momento mais difícil do que tinha nos últimos anos, né? A Vale está ganhando eficiência, né? Então está batendo recorde de produção e principalmente cortando o custo, que a gente viu aí pelo menos no último balanço. Para uma empresa que passa por dificuldade, é fundamental que isso aconteça, e o que a gente espera é que daqui a pouco, quando o mercado ficar mais calmo, quando a economia na China melhorar, aqui no Brasil melhorar, quando o preço do minério subir, a Vale consiga ter mais eficiência e, portanto, volte a lucrar como acontecia 3, 4 anos atrás. E algo até né? bem lembrado por um convidado aqui, que eu não consegui ver o nome, também o dólar também ajudou, beneficiou muito a Vale. Com certeza. Ela saiu de um cenário de queda de 21% do real para um cenário de 3% de valorização do real. Então, ela saiu do cenário que o dólar estava prejudicando para um cenário onde o dólar começou a ajudar. Mas não é só isso que fez exatamente, a Vale, exatamente. Principalmente a redução de custo é muito importante. Né? Continua difícil o cenário. Não é que eu particularmente, né, eu não tenho poder de prever o futuro, é sempre bom deixar claro isso aqui para vocês, porque o que o gráfico dá é a medida da probabilidade, né? Você pega padrões que você vê no passado para tentar enxergar o melhor gerenciamento de risco para o futuro. Então, quem sou eu para falar que a Vale vai para cá ou para lá, né? Mas, na minha opinião, para o curtíssimo prazo, né, esse balanço foi muito positivo. Então, se vocês me perguntarem se eu acho que vai ter alta hoje, eu acredito que ao menos uma abertura em alta a Vale deve ter. Porém, para o longo prazo, para o médio prazo, né, a condição de Vale não muda. O cenário continua difícil, quer dizer... Desinvestindo cada vez mais, vendendo ativos. Ela vai ter que provar que ela conseguiu realmente encontrar um terreno fértil, né, nos próximos balanços. Quem sabe aí nos próximos balanços a gente tem uma virada de tendência da Vale, porque ela está se mostrando mais eficiente no mercado difícil, tá? Então é importante dizer isso, perfeito? Bom... deixa eu mostrar um pouco aqui a página nova da Infomoney, né? Então, essa da Infomoney TV, né? Não da Infomoney, se o pessoal puder, ótimo aqui, né? Então, vocês estão assistindo a transmissão aqui, tem o chat que vai ficar um pouco menos poluído. Eu acho que a gente vai deixar mais as perguntas relacionadas ao tema que está falando, né? Aqui embaixo sempre vai ter descrição do que está sendo apresentado, né? Então o nome do programa, quem que vai estar aqui, o que a gente vai falar. Aqui tem sempre, como tinha no anterior, né? Aqui quer investir com eles, então para quem deseja abrir conta na XP Investimentos, gosta do que a gente fala, quer acompanhar a gente durante o pregão, é só clicar aqui, começar um pré-cadastro com nome, e-mail, para a gente depois entrar em contato e finalizar esse cadastro. E aqui embaixo tem alguma coisa que vocês estavam pedindo há bastante tempo, que é exatamente a agenda do dia, a agenda da semana, né? Então hoje, por exemplo, é quinta-feira, a gente vai estar aqui até as 9h45 e às 9h45 vai começar o Infomoney na Bolsa, que também tem aqui a descrição do que é com o Thiago Salomão, às 10h15 o Show Me The Money,
tá? Hoje a apresentação da Clear Corretora, ontem foi a nossa apresentação, às 11h30 a Batalha do Século, às 3h30 a Arena do Investidor e por aí vai. Então você vai ter toda a programação disponível aqui para você. E também todos os programas, né, a descrição de todos os programas aqui embaixo, perfeito? Então você vai ter aí, se você quiser receber essa programação, é clicar aqui, você vai também colocar o e-mail e receber a programação. Além disso, aqui vai ficar passando durante o pregão, principalmente se informação é relevante, o ticker aí das ações, o valor que as ações estão sendo negociadas e a porcentagem de alta ou de queda, perfeito? Bom, vamos para o gráfico, Caio. Já aproveitar que a tela está aqui, então ontem a gente teve aí, como a gente até suspeitava, né, que fosse acontecer, falamos muito isso, aliás eu falei muito isso no estudo de domingo, que como o estudo de domingo tem uma projeção sempre de uma semana, né, que eu acreditava que a Bolsa poderia ter uma alta nessa semana, a segunda-feira começou ruim, quer dizer, a profecia de que aqueles martelos todos virariam alta quase não se realizou, mas aí terça e quarta o mercado voltou a subir, então a gente tem aí uma semana de alta por enquanto, pelo menos. O Ibovespa bateu na primeira região de dificuldade, que é essa região de 50 mil pontos, e a próxima região de bastante dificuldade, eu imagino que vai ser essa região aqui próxima aos 51 mil pontos, tá? Que é onde a gente tem aí a próxima resistência. Então hoje, se o mercado for de alta, a gente vai ter rompido a primeira resistência e chegado na segunda, que é exatamente essa região de 51 mil pontos, perfeito? Bom, dos trades que a gente comentou para essa semana, 3 estão em aberto e 1 já fechado. Deixa eu mostrar aqui os 3 de compra. O primeiro foi em BBDC4, a gente falou dele no estudo de domingo, justamente por conta desse martelo que ficou aqui. A gente compraria no rompimento de 26,73, o trade está caminhando. PSSA3 também foi um call que a gente deu por conta do martelo que tinha ficado aqui no gráfico, na região de suporte. A compra aconteceu aí no rompimento de 37,50, também um trade que está indo razoavelmente bem. E na ponta vendedora, o outro trade que tem aberto é uma venda em JBSS3. Estava olhando lá agora. A gente deu venda aqui no rompimento de 14,60, ela fechou já a 14,15, perfeito? Tem um trade encerrado, que foi um stop que a gente tomou em CSNA, a gente vendeu a CSNA no rompimento de R$ 3,87. Ela caiu na segunda-feira, mas na terça e na quarta ela voltou e na terça-feira já pegou o nosso stop. Então, dos 4 trades que a gente iniciou essa semana, nós temos um stop tomado e 3 trades em andamento, né? Como a gente não tem poder de prever o futuro, a gente erra também. E é importante a gente admitir isso para vocês, para não ficar a impressão de quem opera no mercado só acerta. Né? Quando dá 60% o índice de acerto, já é muito bom. Deixa eu começar aqui falando das grandonas, Petro e Vale, só para, enquanto não muda a tela aqui, Caio, daqui a pouco eu passo para você. A Vale, então, tinha furado o fundo de 2008, na segunda-feira caiu, estava tudo certo, continuava aqui a gente achando que ela ia desmanchar, né? E aí, como o senhor, o mercado é o senhor de todas as coisas, né? Na terça-feira ela já veio para uma alta forte, ontem também uma alta razoável. Hoje, na minha opinião, ela também deve ter um bom dia, ou pelo menos iniciar bem o dia. Um bom dia. Agora, porque agora a Vale vai subir, que amanhã tá lá em R$50, que eu não vou conseguir pegar. Amanhã é 30. O mercado puxou, amanhã é 30. É por aí, né? Essa é a última oportunidade que a gente vai ter. Não é bem assim, né, pessoal? O processo de reversão de tendência é um processo longo. A gente nunca tem condição de descobrir onde está o fundo, porque, como eu gosto de falar, a gente não tem poder de prever o futuro. É sempre o teste do fundo que a gente vai se aproveitar. Então, por mais que a Vale passe por uma correção, que hoje ela suba 7%, 10%, ela vai estar só recuperando parte dessa perda. A gente aí vai ter um próximo lugar aí para comprar Vale, ainda não é agora. Vale, por enquanto, tem tendência de baixa, furou o fundo. Mesma coisa acontece com Petrobras, né? E é aquela história do elástico esticado para baixo. Você estica o elástico, estica. De repente você solta o elástico e ele volta um pouco do que caiu. Quando a gente trabalha, por exemplo, fazendo retrações de FIBO, né, você percebe que tem espaço ainda para correção de Petrobras, né, até R$ 12,20, e ainda assim vai ser só uma correção dessa perna de baixo aqui, que na minha opinião é uma perna só praticamente, tá? Ou seja, a gente ainda tem muito que subir em Petro antes da gente falar de uma reversão de tendência. Então, tudo isso que a gente está vivendo é um repique. Da mesma forma que ela subiu 7% ontem, durante toda essa queda a gente teve 3, 4, 5 pregões que ela também caiu 6, 7%. Então é normal, natural, por enquanto, Petrobras passando por uma correção. Agora tem um tipo de pergunta que a gente não consegue responder, né? Você acha que a Petro vai subir até quanto, né?
isso é impossível de dizer, porque, repito, não temos o poder de prever o futuro. Mas geralmente as regiões de médias móveis, né, são resistências naturais do papel, e se a gente tem que começar a se preparar para uma nova venda, ou para verificar se a Petro vai ter força para romper resistência e, portanto, no futuro reverter a tendência, é nessa região aqui até R$12, R$12,20, que a gente tem que ficar atento aí com o papel, perfeito? Bom, já falei bastante, Caio, deixa eu passar um pouco a bola para você. Vamos lá, só o meu pitaco sobre Ibov e Petro, acho que, deixa eu compartilhar o que eu tô vendo aqui. Pessoal, acho que todo esse movimento aqui, pode na tela, por favor? Obrigado. Esse movimento é um movimento de correção, na minha visão ainda não mudou nada, a gente falar, agora Ibov, voltamos para os 60 mil pontos. Não, calma, acho que ainda é muito cedo, nossa situação aqui ainda não é das melhores, porém essa semana tem sido uma semana calma. Então, sem nada de tanto do lado político interferindo, o Petrobras nenhuma notícia negativa, então o preço do petróleo também ajudou. Vale, o minério subiu todos os dias, agora o resultado de Vale ajudando. Então, essa semana tem sido uma semana agitada, no entanto, parece até meio ambíguo, mas até meio que calma no cenário de questões negativas. Então, na minha opinião, o mercado tende a procurar um desses patamares aqui, ó, 50.500 é a primeira retração aqui de Fibonacci do Ibov, e a segunda 51 mil pontos, que o André bem lembrou, e a terceira 51.600 pontos. Então acho que o mercado pode atingir um desses três alvos para depois daí tentar tomar ou uma nova tendência ou voltar a cair, tentar buscar ali próximo aos 45 mil pontos. Sobre Petro, o que me chama a atenção foi esse movimento, deixa eu colocar aqui para nós. Olha lá, pessoal, se a gente pegar, ó, fundo e topo, aqui ó, topo, fundo e projetar para baixo, olha lá o que Petro fez. Petro veio bater bem no 100% de projeção de Fibonacci desse pivô de baixa. Bateu, repicou. Eu só quero ver se supera esse 10,72. Percebam que esse 10,72, ele aqui atrás, o topo de todo esse movimento de alta aqui que a Vale teve em 2015, que Petro teve em 2015. Então ainda acho muito cedo para falar, olha, a tendência da Petro agora é de alta, vai voltar para o patamar de 14,80, 15 bola. Eu acho que ainda é muito cedo. Os candles são bons, mas ainda tem que ficar um pouco atento ao petróleo, questão de lava-jato, acho que ainda o cenário é um pouco nebuloso. Lembrando, a Petro, endividamento continua alto, desinvestindo, o CAPEX é muito elevado, o petróleo começou a reagir, mas ainda está em baixa, e é muito cedo para a gente falar em cenário positivo para a Petro. Temos o fator ainda político ainda por trás de Petro, que pesa muito mais no ativo, que no caso não pesa em Vale. Bom, em Vale o André bem colocou que nós perdemos o fundo de 2008, porém o mercado já deu uma reagida. Eu quero ver se o mercado supera esse patamarzinho aqui, ó, 15,35. Acho que é um patamar importante para a gente ficar atentos se vem algo ou não nessa direção. Então um candle mais positivo hoje me chama mais atenção, mas ainda acho muito cedo para a gente falar, olha, também o cenário de Vale é um dos melhores do mundo. Lembrando que a Vale viveu um período muito bom, com o boom de infraestrutura na China, com minério de ferro explodindo, porém isso acabou. Então, não que acabou, mas diminuiu o ritmo, né? Então, pelo menos aquela fase acabou, né? Agora a gente vai... Exatamente, é uma fase de ajuste. E essa fase de ajuste sempre é saudável para o mercado, né? Deixa as empresas, principalmente, né, muito mais eficientes, é o que a gente sempre fala. Ó, pessoal, aqui por trás, aqui no estúdio, o pessoal da Renda Fixa que vai falar com a gente, está chegando, Bruno Saades. Daqui a pouco eles vão estar ao vivo aí com a gente, como a gente falou. Agora, Caio, precisamos atender um pouco aí do pessoal. Vou pedir para você olhar duas. O MRCP pediu para dar uma olhada em TOTS 3 e o Vitor pediu para dar uma olhada em CETIP 3. Você pode dar uma olhada para a gente aí? Vamos lá, ver TOTS CETIP. Deixa eu colocar aqui meu gráfico branco, acho que é mais fácil a visualização. Perfeito, vamos lá. Vamos lá, aqui é o diário. Vamos lá no intraday. Olha, o que me chama a atenção foi esse Mzão aqui, olha. Vamos pegar aqui. Isso aqui me chama a atenção. Se a gente pegar, traçar um M muito, bem longo, tá? Aqui. Aqui.
mercado. Quer dizer, se for cumprir a perna do M aí tem... Se for cumprir a perna do M, tem espaço para queda, tá bom? Então vamos pegar um Fibonacci, pegar topo, fundo, ok? Deixa eu colocar um azul reforçado aqui, pegar esse aqui e projetar para baixo. Olha lá, estamos muito próximos aos 50% de projeção de Fibonacci, mas tem espaço para queda, tá bom? Então me chama a atenção, pode ter algum repiquezinho até esse 36 bola? Pode, principalmente se superar hoje a região de 35,16. Mas o cenário, na minha opinião, é um cenário ainda de queda para o papel. Outra é Cielo? Não, outra é CETIP. Ah, CETIP. Ah, essa aí tá com o estudo pronto já. É, às vezes... Aí. Bom, pessoal, me chama a atenção, primeiramente, essa região aqui. Opa, deixa eu colocar no semanal, só para tirar essa... Ó, essa região aqui me chamava a atenção, eu tinha marcado já. Esse topinho aqui embaixo. Opa, aqui, diário. Olha, o gráfico está mais bonito em TOTOS do que em CETIP, mas eu vejo uma região de muito suporte aqui embaixo. Aqui, olha. Brigou nesses patamares de preço. A tendência é uma tendência de alta. Temos aqui, se a gente pensar, temos até uma LTA bem nesse ponto. Ok? Porém, eu sinceramente não consigo ver nada muito forte nesse papel, nem tanto para compra quanto para venda. Se esse topo aqui fosse mais alto, aí sim eu pensaria em um aspecto mais negativo. Como temos essa LTA aqui no diário, o papel tende agora a repicar e voltar aos 36,50. Mas os alvos são pequenos, né? Não é tão... A gente pode usar a nossa terceira opção aí, que é ficar de fora. Né? É a famosa costas na parede, né? Exato. Eu não vejo, o movimento não é para mim tão claro em CETIP quanto em TOTOS. Queria ver aqui ou lateralizar um pouco mais para voltar a cair, naquele movimento cai, lateraliza, cai, ou um pivôzinho de alta que mostraria que o papel tenderia a voltar até esse 36,50, mas por enquanto eu não vejo nada aqui muito forte, tá bom? Beleza. Bom, o próximo pedido é BMF3. A gente tem aqui, se puder colocar meu gráfico aqui, ótimo. A gente teve aqui essa lateralização em retângulo ou em caixote, como eu gosto de falar. Tivemos o rompimento, a altura desse caixote era o alvo da operação, ela chegou aqui ontem, né? E esse para mim é um ponto importante de suporte. Eu só vejo venda no papel. Então o ideal aqui para a gente conseguir nova operação é que ele voltasse nessa região, encontrasse agora não mais suporte, sim resistência, para pivotear nesse ponto e voltar a cair para fazer mais uma onda de baixa e a gente tentar a venda no papel, tá? Ah, André, compra. Poxa, eu tenho um problema, eu não consigo operar contra a tendência, né? Contra a tendência, operar repique, eu gosto de falar que quem vive de repique é a escola de samba, né? Trader gosta de tendência. Então, para mim ainda não tem compra em BMF, quer dizer, vai ter que fazer um desenho aqui duradouro para a gente começar a pensar em compra no papel. O Noix pediu a BEV3, tá? O que acontece com ela, para a gente comentar os candles, né? A BEV3 a gente até comentou ontem com o Celson, né? Essas ações mais defensivas, quando o mercado fica mais propenso a ir para o risco, como está acontecendo essa semana, acaba que muito investidor sai de papéis como Ambev, como Cielo, como CETIP, para investir em ações de maior risco no momento, como Petrobras, como as siderúrgicas, como Vale, né? Então, esses papéis acabam sofrendo com a alta do mercado. Porém, a Ambev continua em consolidação aqui nessa região, fazem 2 meses aí que ela está andando de lado, não tem operação para mim, na minha opinião, tá? Mais perto desse suporte, você pode até tentar alguma coisa com stop aqui embaixo, mas ainda está muito no meio do caminho, tá? Então, só dá para pensar novamente em Ambev no rompimento aí dos R$20. E a Anne pediu TBLE 3, vamos lá. E depois eu vou pedir para você olhar a CESP, se você quiser ajeitar aí. Tá vendo o BRKM5, mas eu coloquei também. Pode colocar essa aí, depois você vê a CESP. O Carlos tinha a TBLE 3, ela tem aqui também um processo de lateralização, é muito parecido com a Ambev, tá? Eu não vejo operação, Anne. Se está posicionado e é swing, talvez a mínima de ontem, um pouco o stop abaixo, um pouco abaixo da mínima de ontem. E se está posicionado para médio prazo, né, o stop abaixo de 33,13. Então vamos lá, vamos dar uma olhada em Braskem e CESP aí. Bom, primeiro o Braskem aqui, um pedido do Carlos. Carlos, olha, eu estou lendo o gráfico de 60 minutos, tá? Braskem deu uma reagida esses últimos dias, porém a tendência, na minha opinião, é uma tendência ainda de baixa. O que eu gostaria de ver aqui
É uma superação desse patamar aqui, ó. 12,30. Na minha opinião, seria um pivôzinho de alta. Poderíamos pensar em alta do papel, mas por enquanto continua no viés de baixa, lateralizado. Então espera esse 12,30 aqui para abrir uma comprinha, tá bom? Antes disso, pensar em venda, não gosto ainda não, tá? Acho que o cenário aqui está muito mais propício a pensar em uma compra no rompimento de 12,30 do que a gente vender. Na minha opinião, só venderia se perdesse aqui o 10,74. Então está bem longe para poder fazer uma vendinha aqui em BRKM5. Qual que era o outro mesmo? CESP. O Maurício pediu. Qual que é o ticker de CESP? CESP 6. CESP 6? Opa. Com C. Opa, é CESP? Opa. CESP 6 agora. É tanto ticker que a gente... Não, na verdade meu mundo é o mundo do agro. Quando eu vim para ações Deixa eu colocar que eu estava fazendo long short em CESP 6. Candlestick, aqui. Afundou isso aí também, né? Afundou, hein? Olha, tendência ainda de baixa. Chama atenção um canalzinho que temos aqui. Isso aqui me chamou atenção. Então, estamos num canal de baixa. Bateu lá em cima no topo, voltando. O Bollinger está bem aberto do papel. Até saiu do Bollinger. Eu aqui tô achando que ele vem buscar esse patamar 17,28, tá? Acho que muito provavelmente ela vem. Eu tenho uma linha de tendência em CESP traçada aqui desde... Essa aqui que você pegou desde 2012? Vou colocar no gráfico semana, desde 2012, né? E no pregão dos últimos dias, né, ela rompeu essa linha de tendência aí. Isso aqui, né? Eu acho que ainda informação do gráfico semanal, quer dizer, ela precisa fechar a semana abaixo dessa linha, né? Mas ela promete aí muito mais queda a partir daí. Né? Então, começa a ficar feia realmente, né? E se perder, na minha opinião, se perder esse patamar aqui, André, 17,27, se a gente pegar... Olha o tamanho do pivô de baixo que teremos aqui. Não, aí fica realmente complicado. Fica complicado, Vai faltar luz aí para tanta queda. Vai faltar luz. Caramba, o gráfico tá feio. Legal. Bom, pessoal, já são 9h30 da manhã, a gente falou aí que a gente vai falar um pouco de renda fixa, falar um pouco da alta da taxa dos juros e como é que fica a renda fixa a partir disso. Então a gente vai fazer uma troca aqui, eu vou dar uma olhada em Uzi Minas, que a Lala pediu. E aí vou despedir do Caio Toledo. Obrigado, Caio. Obrigado, André. Obrigado a todos. Pessoal, estamos agora lá na Arena do Investidor da XP aqui, precisando, estamos à disposição. Eu, Danilo, André, o pessoal também lá do Tape Reading, Alisson e o Kleber. Durante todo o pregão, né? Durante todo o pregão. Perfeito. Então eu vou passar aqui para a tela, dar uma olhada aqui em Uzi Minas enquanto faz a troca. Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, André. Vamos lá, Uzi Minas 5, pessoal. A Lala pediu, né? Então o Uzi Minas 5 vem já há algum tempo em tendência de baixa no gráfico diário, né? No gráfico semanal ainda não rompeu o fundo, então ainda tem alguma perspectiva de reversão de tendência lá, mas é como a gente falou, né? Quando você estica o elástico para baixo e solta, ele acaba voltando um pouco. Então essas correções grandes, eu até comentei com vocês, né? No dia que Vale, Uzi Minas, Petrobras subir, não vai ser 1, 2%, vai ter 6, 7, 8% no dia. Porque é justamente a correção de toda essa queda. Então, Uzi Minas continua com tendência de baixa. As perguntas de até onde vai essa correção não dá para a gente saber. Infelizmente, a gente não tem esse poder de prever o futuro. O analista técnico é só para gerenciar risco. Porém, essa região entre essas médias móveis, né, são sempre regiões de muita resistência. É aqui que a gente tem que ficar de olho, porque se for aqui que para de subir, a gente pode até se preparar para uma nova venda. Ainda não dá para pensar em compra no papel, como a gente fala, não dá para comprar novo fundo, e sim teste desse fundo. É um processo que demora às vezes 20 pregões para acontecer, ou seja, a gente vai começar a pensar em Uzi Minas na compra daqui a 10, 15 pregões, é quando a gente tem um teste de fundo. Pois bem, ontem a gente teve reunião do Copom e aumento da taxa Selic para 14,25% ao ano. E eu estou aqui hoje com o Bruno Salles, da mesa de renda fixa. Bruno, bom dia. Bom dia, André. Tudo bom? A gente vai falar um pouco aí sobre quão atrativo fica os ativos de renda fixa a partir desse aumento da taxa de juros. Eu imagino que principalmente uma classe muito fácil da gente entender e do pessoal entender de ativos de renda fixa que fica mais interessante são os ativos LCI, LCA e CDB. É isso mesmo? Não, com certeza. Principalmente os pós-fixados, né? Com essa alta de 50 bips e a sinalização que o patamar de 14,25 vai ser mantido por um longo prazo, ninguém sabe ao certo, de certa forma deixa bastante atrativos os investimentos em LCI e LCA que estão em torno de 95%, 97% CDI para um ano. Quando você pega CDB, também tem alguns ativos bem atrativos
para prazos de 1 ano até 2, 3 anos, você consegue uma rentabilidade líquida em torno de 100%, do 101%, 101% do CDI. Então assim, pô, imagina, um CDI a 14,25, 95% disso é 13,50, 13,53. É mais do que 1% ao mês, que é o que todo mundo se baliza. Pô, dá mais que 1% ao mês e tal, né? Então é até superior a isso. Agora, eu só queria, assim, tem uma dúvida aqui na cabeça do pessoal. O pessoal confunde muito o que é taxa Selic e o que é CDI. Então, pô, André, se o que subiu foi a taxa Selic, por que o CDI agora também fica mais alto? Você pode explicar um pouco essa relação? Posso, com certeza. O CDI, né, a taxa DI, a taxa de negociação, o depósito interbancário entre instituições financeiras, principalmente entre bancos. Então, o banco que emprestou dinheiro demais tem que tomar de um banco que emprestou menos dinheiro a uma taxa DI. Então, normalmente, são taxas que são muito próximas. Às vezes o DI está 0,1% abaixo da Selic, por aí vai, mas assim, nada muito descolante. Então, normalmente, quando a Selic sobe 50 bips ou 0,5%, o DI também deve subir 50 aproximadamente bips, muito próximo, 0,5%. ou 0,5%, exatamente. Então, quando a gente vê lá uma LCI pagando 97% do CDI, a gente lê que, pô, esse CDI provavelmente está em torno de 14,25. Então, é por isso que fica mais interessante. Quer dizer, quem tinha um LCI que estava pagando até ontem 100% do CDI, o cara recebia aproximadamente 13,75 ao ano. E a partir de hoje passa a receber 14,25 ao ano. Bom, e o Tesouro Direto? Eu te pergunto, assim, claro que as novas taxas provavelmente ficarão mais atraentes para conquistar novos investidores. Mas tem o susto do pessoal que estava na NTNB, que enfim, o PU acaba se desvalorizando e aparece cota negativa. Se esse cara levar até o final, ele não tem prejuízo, ele vai ter o lucro combinado. Mas virão novas cotas negativas por conta do aumento ou isso já estava precificado na curva de juros? Não, esse aumento de 50 bips já estava precificado há pelo menos algumas 2 semanas. Óbvio, no último mês o mercado acabou precificando uma alta de 25, principalmente depois do anúncio do Tony, mas logo em seguida já mudou. Voltou. Então, assim, a precificação da B já estava próxima desse aumento de 50 base points ou 0,5%. O que a gente espera é que outros sinais de incerteza acontecerão daqui para frente. Então pode haver outros motivos que levem a cotação, né, a precificação da B ser negativa. Por exemplo, um possível rebaixamento do país. Isso com certeza vai acabar influenciando tanto no dólar, quanto na pré-fixada, quanto na B. Então, por isso, nesse momento, a gente acaba direcionando os investimentos dos investidores mais conservadores para pós-fixado, que, de certa forma, está bastante atrativo. O que está pagando no Tesouro Direto, só para o pessoal ter uma ideia? Uma LFT paga em torno de 100% do DI, mas quando você pega uma NTNB 50, né, que vence em 2050, ela deve estar em torno de IPCA mais 6,45, 6,50. Quer dizer, você garantir uma renda, um investimento 6%, 6,5% acima da inflação até 2050, em nenhum lugar do mundo você consegue algo como isso. É uma coisa impressionante realmente, né? Não, com certeza, com certeza. Eu queria mostrar um pouco aqui para vocês, aqui na plataforma da XP aqui, de renda fixa, né? Onde você tem, aqui, pode trocar essas abas aqui e ver o que tem à disposição. Então a gente tem, por exemplo, LCI pagando 97% do CDI. Se a gente vier aqui para o CDB, você tem CDB com taxas a 117%, 120% do CDI. Quer dizer, essas taxas, Bruno, que a gente encontra aqui, deixa eu ver se 117 do CDI, vamos lá, 106, alguns atrelados aqui, 113, tinha até um aqui agora há pouco a 120 do CDI. Quer dizer, um CDB pagando 117% do CDI, se ele for ficar mais de 2 anos no papel e tirar o imposto de renda, acaba pagando mais... É mais ou menos um 102, porque 102 você tira do CDI. 15%, né? O 15% de imposto de renda. 102. Legal, é isso aí que a gente observa. Então, essa conta
do CDB para a LCI, muita gente fala, não, eu prefiro a LCI porque é isenta de imposto de renda, mas o CDB, em algum momento, ele começa, se você for, principalmente for ficar mais de 2 anos, que o imposto cai para 15%, ele começa a ficar mais interessante, né? Não, com certeza. E, de fato, aconteceu essa, de certa forma, essa arbitragem. Os bancos, eles estavam captando mais caro em CDB, e como a demanda pela LCI estava sendo mais caro, muito demandada, às vezes ele captava numa LCI para 2 anos a 100%, mas o CDB que ele vendia equivalia a um 102, 102,5%. Ou seja, o cliente não fazia a conta direitinho, acabava indo no produto que, no final das contas, dá uma rentabilidade mais baixa. Exatamente. E se ele já está no LCI e LCA, menos mal. Menos mal. Que ele não está uma poupança. Opção, né? E tem um monte de opção. A gente tem aí para todo quanto é gosto, cor, tipo, enfim. Agora o pessoal está perguntando aqui se LCI e LCA para pessoa jurídica tem imposto de renda. Tem. Tem. É isento de imposto de renda somente para pessoa física. Mesma coisa. O Tesouro Direto, eu acho que nem tem como você negociar como pessoa jurídica, né? Tesouro Direto não, mas título público sim. A gente também tem a plataforma ali a gente, daqui a pouco a gente pode até mostrar. O que eu estou falando é que pessoa jurídica não pode negociar Tesouro Direto. Né? Mas LCI e LCA, então, Jonas, tem sim imposto de renda. Perfeito. Outra coisa que o pessoal bate bastante e que a gente está até fez até uma gravação que daqui a pouco vai ao ar aí para a Infomone e também para a XP, com um diretor do FGC, é sobre LCI e LCA. Né? O pessoal tem muita dúvida em relação ao Fundo Garantidor de Crédito. Então eu queria que você explicasse só um pouquinho sobre isso, qual que é o limite, principalmente para investimentos em LCI, LCA e CDB, qual que é o limite de garantia coberto, como é que o FGC age, o banco que o cara está investindo tem que ter tido um problema. Você pode explicar rapidamente aí para a gente? Não, com certeza. Então, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma instituição privada, financiada, né, fundeada por todas as instituições financeiras, todos os bancos e financeiras. Quando eles emitem qualquer CDB, LCI, LCA, parte do dinheiro que você bota no banco, ele bota no FGC como uma garantia. E caso essa instituição financeira entre algum problema de liquidação, que ela quebre, por exemplo, o investidor ele tem uma garantia de até R$250 mil, levando em consideração o principal e os juros, até a data da liquidação. Tá. Isso é a dúvida, um monte de gente já perguntou sobre isso aqui no chat. Então, se por acaso eu tenho lá R$100 mil aplicado no LCI e o banco que emitiu aquela LCI tem algum tipo de problema, esse dinheiro, quer dizer, até o limite de 250 mil, ou seja, 100 mil, está garantido, você recebe isso pelo FGC, perfeito? Não, com certeza. Tem que lembrar que é o limite por instituição financeira. Então, por exemplo, se você tiver R$100 mil de LCI de um banco específico e você também tem R$100 mil de LCA desse mesmo banco e R$100 mil de CDB desse mesmo banco. Aí você já tem 300. Tem 300 mil, você está mais exposto do que o limite do FGC. Então você só vai receber até 250 mil caso tenha algum problema, uma intervenção nessa instituição financeira. Muito bom. Gosto muito de LCI para o ano que paga 90% CDI com garantia do FGC. É isso aí. E o mais engraçado, né, é que, eu até comentei isso com o diretor do FGC, que a segurança da poupança vem do mesmo lugar do LCI. Por que a poupança é segura? Porque ela tem a garantia do FGC. Então, de certa forma, a segurança da LCI e da poupança é a mesma, ou seja, até 250 mil, se tiver qualquer problema com o banco, você tem esse dinheiro restituído pelo FGC, perfeito? E o interessante, André, é você conseguir também diversificar os seus recursos em diversas instituições financeiras. Com isso você consegue ter uma carteira de 5 milhões, 10 milhões de reais totalmente coberto pelo FGC. E essa é a proposta da XP, que é a proposta da plataforma aberta. Da plataforma aberta. Então, você faz isso num banco, o banco tem o LCI, o LCA, o CDB do banco. Então, você está colocando o seu dinheiro numa única instituição. Aqui na nossa plataforma, a gente tem CDB, LCI e LCA de diversos bancos. Então, você pode diversificar, inclusive, não só o produto, mas também no banco que você está comprando aquela dívida, comprando aquele LCI e LCA. É isso, né? Com certeza é isso. Bom, então, resumindo, a partir da reunião de ontem, fica mais interessante investir em renda fixa? Com certeza. Já era interessante. Muito, né? Muito. É muito difícil você entrar nesse momento em ativos
arriscados, né? Porque o cenário não está tão otimista para o país. Mas, em compensação, o FGC e a solidez das instituições financeiras no Brasil dão certa tranquilidade para você investir em renda fixa. Então, por isso que a gente continua nesse call de diversificar a sua carteira, obviamente, mas preferindo ativos de renda fixa ou com capital protegido, enfim, para você dar uma certa segurança para o seu portfólio. Perfeito. Muito bom, pessoal. A gente está aqui a nossa meta aqui é trazer conhecimento, porque quando você adquire conhecimento, você ganha também liberdade para investir. Então, para quem está aí acostumado com a poupança e se rende a ela e está com dinheiro lá há muito tempo, né, comece a estudar um pouco mais sobre o que a gente falou, LCI, LCA, CDB, que tem segurança como a poupança e acaba oferecendo aí uma rentabilidade muito superior, perfeito? Agora vocês vão ficar com o Thiago Salomão, que vai fazer a programação direto do estúdio, direto da redação lá da Infomoney. Amanhã a gente volta. Bruno, muito obrigado pela participação e volte sempre. André. Queria com certeza. sempre aí estar falando sobre o assunto. Pode me convidar. Para quem já é cliente da XP, fique à vontade para entrar com a nossa equipe de sales de renda fixa. Eles estão super à disposição para solucionar todas essas dúvidas que a gente tirou agora e outras. Beleza, e quem não é cliente, fique à vontade para abrir a conta. Aí mesmo na página, clique em Quer Investir com eles. Vocês vão estar daqui a pouco com a gente aí, observando um monte de opções que a gente tem por aqui. Um grande abraço e agora o Thiago Salomão com vocês. Tchau, gente. Obrigado, Bruno. Até mais. Obrigado, André.